Você já se perguntou como os furacões se formam? Esses fenômenos naturais impressionantes e destrutivos são uma das forças mais poderosas da natureza. Vamos explorar tudo sobre furacões, desde sua formação até os maiores que já ocorreram. Furacões, também conhecidos como ciclones tropicais ou tufões, se formam em regiões tropicais e subtropicais. A primeira condição necessária para a formação de um furacão é a presença de água quente, geralmente acima de 26 graus Celsius, que fornece a energia necessária para o sistema. A água quente evapora, formando vapor d'água que sobe para a atmosfera. À medida que o vapor sobe, ele se resfria e se condensa, liberando calor na forma de energia. Esse calor faz com que o ar ao redor se aqueça e comece a subir, criando uma área de baixa pressão. Quando o ar quente sobe, ele é substituído por ar mais frio que vem de áreas adjacentes, criando um ciclo de circulação. Se as condições forem favoráveis, essa circulação pode se intensificar, formando um furacão. Para que isso aconteça, é necessário que a área de baixa pressão permaneça organizada e que os ventos de superfície sejam suficientemente fortes. Agora, vamos falar sobre a estrutura de um furacão. Um furacão é composto por várias partes, incluindo o olho, a parede do olho e as bandas de tempestade. O olho é a região central do furacão, onde o tempo é relativamente calmo. A parede do olho, por outro lado, é onde ocorrem os ventos mais fortes e a maior atividade de tempestade. As bandas de tempestade são faixas de nuvens e chuvas que se estendem para fora da parede do olho. Elas podem causar fortes chuvas e ventos mesmo quando o olho do furacão está longe de uma área costeira. Os furacões são classificados em uma escala chamada escala Saffir-Simpson, que varia de 1 a 5, com base na velocidade do vento e no potencial de danos. Furacões de categoria 1 têm ventos de 119 a 153 km por hora, enquanto furacões de categoria 5 têm ventos superiores a 252 km por hora. Ao longo da história, muitos furacões devastaram comunidades, causando danos catastróficos. Um dos furacões mais mortais já registrados foi o furacão Katrina, que atingiu a costa dos Estados Unidos em agosto de 2005. Katrina causou mais de 1.800 mortes e danos estimados em mais de 125 bilhões de dólares. Outro furacão notável foi o furacão Irma, que atingiu o Caribe e a Flórida em setembro de 2017. Irma foi um dos furacões mais poderosos já registrados no Atlântico, com ventos máximos de 297 km por hora. A tempestade deixou um rastro de destruição em várias ilhas do Caribe e causou danos significativos na Flórida. Os furacões também são conhecidos por causar inundações severas e deslizamentos de terra. Mesmo após a passagem do furacão, os efeitos podem ser devastadores. Muitas vezes, as comunidades demoram anos para se recuperar totalmente. Agora, vamos ouvir alguns relatos de pessoas que viveram a experiência de um furacão. Muitas delas falam sobre o medo e a incerteza que sentem ao se prepararem para a tempestade. Algumas lembram-se de como as sirenes soaram, alertando todos para a aproximação do furacão. Uma mulher compartilhou sua experiência durante o furacão Sandy em 2012, dizendo que, ao olhar pela janela, viu ondas enormes e árvores sendo arrancadas do chão. O som do vento era ensurdecedor, e ela se sentiu impotente diante da força da natureza. Outra história emocionante é de uma família que se abrigou em um centro de evacuação durante o furacão Harvey em 2017. Eles descreveram como as águas subiram rapidamente, e como lutaram para manter a calma enquanto aguardavam ajuda. A solidariedade entre os evacuados foi tocante, com muitos se unindo para apoiar uns aos outros em um momento tão difícil. Os furacões são fenômenos naturais fascinantes, mas também são extremamente perigosos. A preparação é essencial para minimizar os danos e proteger as vidas. Conhecer os sinais de alerta e as diretrizes de segurança pode fazer toda a diferença. À medida que as mudanças climáticas continuam a afetar nosso planeta, espera-se que a intensidade e a frequência dos furacões aumentem. Cientistas estão trabalhando arduamente para entender melhor esses fenômenos e melhorar os modelos de previsão, o que pode ajudar na proteção de comunidades vulneráveis. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um furacão se formando, lembre-se de que há uma incrível e complexa ciência por trás desse fenômeno. E mais importante, esteja sempre preparado e informado.